Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês aqui, já entrando naquela temporada que a gente faz de previsões para o Mr. Olympia. E hoje eu quero comentar sobre a categoria Open. Começando já falando aqui sobre o Derek Lunsford. O Derek é aquele caso antigo, né? Eu acho que todo mundo já sabe os pontos aí que ele precisa estar trabalhando. Os árbitros já comentaram que é o quê? Trazer mais definição no braço, mais divisão aqui dos músculos, divisão entre o bíceps e o tríceps, é algo que a arbitragem perde muito, trazer mais estriamento, mais fibra nesse peitoral dele, trazer um volume de perna que ele tem aqui quando ele tá no off para o palco, quando ele tá ali no pré-contest dele, tem que trazer esse volume, não pode perder o volume de perna, são os principais pontos que todo mundo aponta aí em relação ao Derek. E ele foi muito bem na apresentação do Pittsburgh, eu até vou colocar para vocês aqui o shape dele no Pittsburgh, e eu acho que ele tava ali com shape excelente. Ele fez uma mini preparação, né, para vir um pouquinho mais condicionado, não vir tão retido, então ele apresentou um shape excelente. O Derek é um cara que ele tem uma linha que é muito boa, ele, talvez se ele tivesse ali 10 centímetros a mais de altura, eu acho que isso daria deixaria ele muito mais impressionante, mas é um cara que a gente não pode ignorar, porque, por exemplo, as costas dele, sendo bem honesto com vocês, na minha opinião, as costas dele é top 3 da história do fisiculturismo, talvez fique atrás apenas ali do Ronnie Coleman, do Phil Heath, e a gente pode estar discutindo ali em relação ao Dorian Yates, mas na minha opinião é esse o nível de patamar, só que quando a gente vai analisar um shape no palco, o shape não é analisado por partes individual, não é um Frankenstein, que você pega uma coisa de uma coisa de outra e vai montando um boneco ali diferente, não, você tem que analisar um conjunto como todo. Então não é só porque ele tem um grupo muscular que chama muita atenção, que é muito dominante, que isso automaticamente vai tornar ele o campeão. Não, ele precisa ter um conjunto apresentável que vai ser muito bom no todo. Então é isso que a gente precisa ver do Derek, na minha opinião, para ele poder manter esse título, e vai ser uma batalha muito complicada, porque a gente vai ter alguns caras, como por exemplo, cadê? Como por exemplo aqui o Andrew Jacked do lado dele, que a gente pode dar uma olhada. Vou pegar outro vídeo aqui que fica mais fácil pra gente ver. Vamos ver só o Andrew Jacked pra gente dar uma olhada. Depois eu vou voltar ali no Samson Dauda, tá? Vou comentar ainda sobre o Samson Dauda e sobre o Hadi Choopan. Bom, então dando uma olhada aqui no Andrew Jacked, a gente pode ver que o Andrew Jacked ele tem trazido uma melhoria muito boa no shape dele. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu com ele foi ele começar a treinar com Kamal. Isso daí trouxe uma melhoria pro shape dele que é muito, muito evidente. Só que tem alguns pontos que é importante a gente levantar aqui, né? Primeiro deles, o Andrew Jacked não é um cara novo. Ele já tá ali próximo dos 40 anos, se eu não me engano ele tem 40 anos. Então é um cara que ele já tá com o pneu bastante gasto, a gente pode dizer dessa forma. Então eu acho que isso vai fazendo com que cada vez ele tenha mais dificuldade de manter o volume muscular dele cada ano que passa, e isso é muito evidente principalmente quando a gente olha para as pernas. Se você for ver o primeiro ano do Andrew Jacked que ele foi no Mr. Olympia, que foi 2023, ele tinha as pernas que eram muito volumosas e tinha um quadríceps ali, um vasto lateral na verdade, que saltava muito pro lado, e ele veio perdendo cada vez mais essa qualidade dele, esse volume de perna. Então ele tem perdido muito do vasto lateral, então a perna não tem mantido o volume que tinha ali, o espaço que ocupava, mas ele tem trazido cada vez mais cortes na parte interna da perna. Então ele tem perdido uma coisa e tem ganhado outra, que o melhor dos dois mundos seria o que? Ele manter os dois, ele manter o volume e trazer essa evolução de cortes na parte interna da coxa. Só que ele não tem conseguido trazer isso, ele tem perdido uma e ganhado outra, então meio que tá se equilibrando, mas a gente tem que ver o quanto que ele vai perder até o Mr. Olympia desse volume de perna dele. Ele melhorou na questão de posicionamento do pé dele, fazendo algumas poses que fez com que ele ficasse muito mais impressionante e a perna não aparentasse perder tanto volume, mas eu ainda tô um pouco pé atrás em relação a isso, mas de resto ele tem um conjunto que é muito bom. É um shape que quando você olha ele andando é meio esquisito, mas o que importa é julgando na pose, e na pose ele fica muito bem, ele fica muito estético, e é isso que vai ser julgado em cima do palco. Então eu acho que o Andrew Jacked é um cara que com certeza a gente tem que ficar de olho, muita gente tá cotando ele para ele poder
ser o Mr. Olympia, porque ele tem uma estética que é muito boa, mas na minha opinião ainda falta algumas coisas para ele que são muito importantes, como por exemplo aqui as costas dele, falta muito, a pose também não é o ponto forte dele, ele faz algumas poses de forma bem ruim, e isso não é eu falando, porque eu não sou especialista de pose nem nada, é o próprio feedback que a arbitragem passa. O Tyler Manuel várias vezes comenta que o Andrew Jacked precisa melhorar nas questões de pose, mas com certeza é um cara que ele vai vir para poder brigar pelo título, e as chances dele ser Mr. Olympia são relativamente altas. O outro cara que com certeza vai estar vindo para poder brigar por esse título é o Samson Dauda. O Samson Dauda, ele entendeu que o jogo dele é volume, não é chegar o mais seco do palco, e ele agora tá fazendo um off-season que ele tá ali beirando os 160 quilos, e agora ele já começou o cutting dele, né, pra poder tá seco o suficiente. Provavelmente ele vai competir com o maior peso no palco, comparado com os outros atletas, e foi dessa forma que ele foi campeão do Mr. Olympia, foi dessa maneira, seguindo essa filosofia, que fez com que ele ganhasse o título do Mr. Olympia. Então acho que ele tá indo no caminho certo, ele entendeu que esse é o jogo dele, só que a gente tem que ver o quão seco que ele vai chegar, porque ele não precisa chegar o mais seco do palco, mas ele tem que chegar minimamente seco, sem ter aquela água sobre o músculo, para ele poder mostrar minimamente um estriamento ali, como aqui, por exemplo, a gente tá vendo um pouquinho de fibra no peitoral dele, e a gente tá vendo que ele não tá, pô, no pico do off-season dele. Então não é aquele off-season gordo, aquele off-season que ele simplesmente esqueceu totalmente de fazer um cardio, não. Ele tá no off-season que é realmente muito bruto, mas ainda tá com um pouco de estreamento, então isso faz com que eu fique um pouco mais otimista em relação ao shape que ele pode apresentar lá no Mr. Olympia. E assim, sendo honesto com vocês, minha aposta para esse Mr. Olympia é o Samson Dauda, porque ele é o cara que mais chama atenção no palco, por ser um cara um pouco mais alto comparado com o Derek e com o Had, que eu já vou comentar com vocês. Então, minha aposta é o Dauda. Se ele não errar na finalização, eu acho que a chance dele ser o Mr. Olympia é muito grande, e eu tô apostando por enquanto, com base nessas atualizações de shape, apostando nele. Bom, dá uma olhada rápida aqui no Derek, né, que a gente mostrou ali aquele shape dele, mas eu também tinha comentado com vocês que ia mostrar o guest pose. Aqui vocês veem o shape dele no guest pose, um shape realmente muito bom, com um físico muito equilibrado, só que a gente tem que ver o que vai ficar disso aqui de volume quando ele se preparar para poder subir lá no Mr. Olympia. E aí, comentar com vocês do Had rapidamente, porque o Had ele trocou de treinador, agora quem prepara ele não é mais o Reni Hambold, quem tá preparando ele é o Milos Sarcev, que é um cara que é um excelente coach, é um cara que a gente pode dizer que foi um dos responsáveis pela grande evolução do Samson Dauda, teve muito mérito do Milos no trabalho ali com ele, e a gente pode ver que o Had é um cara que ele nunca ficou fora do condicionamento, mesmo que ele faça um off, ele não extrapola tanto ali, ele sempre mantém um condicionamento muito bom. Então vocês podem ver aqui que ele tá gigante, mas ó, fibrando o peitoral, tudo aquilo que a gente pede que o Derek consiga fazer, e ele não consegue apresentar. Então o Had é um cara que a gente não pode descartar, porque mesmo que ele não tenha a linha mais estética, mesmo que ele não tenha o melhor conjunto, com certeza ele vai apresentar um condicionamento, talvez o melhor condicionamento no palco da Open, então a gente não pode descartar o Had. Eu acredito que ele vai estar sim brigando dentro desse top 4 aí, e é um cara que, se os outros vacilarem, pode sim ganhar o título também. Mas eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha em relação à categoria Open que a gente vai ter do Mr. Olympia? Você tá empolgado? Quem você acha que vai ser o possível top 3? Deixa aqui nos comentários, quero ler o comentário de vocês, a opinião de vocês, pra gente poder ter uma discussão saudável aqui nos comentários. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, dá uma olhada se você já está inscrito no nosso canal, se não tiver inscrito ainda, se inscreva, e claro, também não esqueça de deixar o seu like aqui para poder apoiar o nosso trabalho, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço do fundo do coração a sua companhia até o final desse vídeo, falou e até o nosso próximo vídeo.